Sim, pessoal. Bom dia, boa noite, boa tarde ou boa madrugada, dependendo do contexto no qual você esteja. Meu nome é Mário Fumanga, eu sou do curso C, eu trabalho com redação. A nossa perspectiva agora, nesse momento, hoje, é trabalharmos justamente a chamada competência 4 do Enem. A competência 4 do Enem, convenhamos, ela é bem elementar sob o ponto de vista da sua natureza, não sob o ponto de vista da sua construção. A elementaridade aí se dá pelo fato de que talvez hoje, numa perspectiva simples, de forma especulativa, talvez de cada 10 concursos no Brasil de ensino médio, que cobrem o ensino médio e obviamente promovam o vestibular, pelo menos 9 trabalham com a dissertação. E não preciso dizer que seja uma dissertação em prosa. Quer dizer, em sendo dissertação, apesar de existir a dissertação expositiva, sendo ela a dissertação um tipo de texto no qual apresentamos teses seguidas de argumentos que as comprovem, é inerente ao processo de dissertar construção do discurso em prosa, ou seja, aquele discurso que vai em linha reta do início ao fim. Em outras palavras, o texto dissertativo argumentativo é um texto de estrutura linear. E, de uma certa maneira, é um texto que quase que, eu não diria que proíba, mas torna-se pouco simpático às subjetividades. E no texto dissertativo você tem que ser mais objetivo possível. Chamo de objetividade a sua capacidade de ir diretamente ao assunto e demonstrar de forma sem maiores, vamos chamar assim, desvios a sua argumentação. Sendo dessa maneira, em relação à dissertação, os autores geralmente classificam as classes de palavras inerentes à dissertação são os verbos, são os substantivos, de preferência que no processo dissertativo você evite o adjetivo, repito, evite, e não necessariamente não pode. Então evitar o adjetivo, porque adjetivo é uma marca de subjetivização do texto. Na medida que você evita, você também expele da tua redação possibilidades recorrentes de imprecisão vocabular. Assim sendo, a competência 4 é aquela competência na qual ele, Enem, explicita a necessidade de você cumprir, aspas, rigorosamente, de forma plena, o que seria a argumentação dissertativa, ou a dissertação argumentativa, na sua universalidade. Em outras palavras, analisa e demonstra. Analisa e demonstra. Há uma perspectiva teórico-metodológica que é inerente ao próprio processo da escrita, que se dá em razão da impossibilidade que quando você escreve um texto, ao escrever um texto, na realidade todo texto é um híbrido. Como eu costumo dizer em sala de aula, todo texto tem um pouquinho de ornitorrinco. Talvez seja o animal mais híbrido que exista na natureza. Repito, talvez. Dessa maneira, aonde eu quero chegar? Quando você disserta, você dialoga com a narração. Quando você disserta, você dialoga com a descrição. Isso significa dizer que, segundo os critérios de correção da banca, e também até por uma questão de substância lógica da natureza do texto, dissertativo argumentativo, não há possibilidade de você só dissertar, ou só descrever, ou só argumentar, ou só narrar. Você, na realidade, faz uma relação diretamente proporcional entre os três elementos. Inclusive, no caso da dissertação, o desenvolvimento não é incomum nele você ter uma pegada, uma estrutura, uma natureza mais identificada com a expositividade do que necessariamente com a argumentatividade, que sob o ponto de vista da textualidade, ou seja, o texto como um todo, seriam elementos inerentes, quase que identificados mais com a introdução, com a conclusão. Isso não significa dizer que a banca vai avaliar apenas seu desenvolvimento, apenas sua introdução ou apenas sua conclusão. Essa história de que há partes menos ou mais importantes do texto é como você considerar que é a parte menos ou mais importante de um corpo. Se eu tenho um corpo, cabeça, tronco e membros, creio eu que tudo que ali está é necessário para a qualidade daquele ser, daquele indivíduo.
No caso do texto, convenhamos que não é muito diferente. Como é que ficaria o meu texto sem uma boa introdução, sem um bom desenvolvimento, sem uma boa conclusão? E por mais que bom e boa sejam adjetivos, e por serem adjetivos são subjetivos, creio eu que a partir do momento que você coteja o que está sendo dito com modelos de redação divulgados pela banca, tenha mais materialidade. Contudo, eu vou para o quadro, vou demonstrar alguns elementos para vocês, para que essa competência 4 não fique tão subjetiva, tão discursiva, fique mais explícita para você observar. Aqui no quadro tem essas 7 perguntas, eu costumo dizer, são 7 perguntas sem as quais você não faz um bom texto dissertativo argumentativo. Elas podem ser observadas tanto no momento de você planejar seu texto, quanto no momento que você termina. Costumo dizer aos meus alunos, se no processo de planejamento eu não tiver essa preocupação, certamente eu não atingirei a dissertação argumentativa, ou, como eu gosto de chamar, a dissertação. E essas 2 perguntas aqui, elas complementam as primeiras. Se você desenvolve um texto apenas a partir da resposta dessas 5 perguntas, você vai ficar na expositividade. Poderia dizer que a expositividade não tem o papel, diríamos assim, o papel histórico de demonstrar as razões pelas quais eu, escritor, eu, autor, tenho um referencio para eu agir sobre uma determinada realidade. Então observem o como, o onde, o quando, o quem e o que. Essas 5 perguntinhas, inclusive, elas são fundamentais para você planejar qualquer forma de intervenção na realidade. Obviamente, aquelas formas de intervenção na realidade que tem um mínimo de compromisso com a relação espaço e tempo. Você vê claramente aqui que a ideia de espaço está contida nessas 5 perguntas, e a ideia de tempo também, algumas mais características e outras mais generalizadas. E essas 2 outras perguntas, fazendo assim uma reflexão com muito mais objetivo pedagógico do que filosófico ou sociológico, mas eu sei que sem essas 2 perguntas, dificilmente você atinge a argumentatividade. Então a competência 4, diríamos de uma forma plena, você poderia abastecê-la a partir do momento que o seu texto respondesse essas 7 perguntas. Isso seria uma forma simples para te objetivar, te caracterizar e fazer com que você não seja devidamente penalizado nessa competência. Agora, repito, caso você não tenha que planejar necessariamente dessa forma, porque vai chegar um momento que a sua habilidade na construção de um texto não te levará a ficar fazendo essas perguntas de forma compassadas. Não raro você já vai bater os olhos dentro de um tema e automaticamente o procedimento de análise te levará a formular o texto sobre esses aspectos. Contudo, se você é uma pessoa atenta, espero que seja, repare, a pergunta para quê e a pergunta por quê, botando um acentinho aqui, é claro, a pergunta para quê e a pergunta por quê são perguntas, no caso aqui, no final, obviamente, de uma frase, de uma oração, que elas te levam à divisão entre, aspas, ciência e filosofia. Ou seja, o para quê está muito mais ligado à ciência, à resposta de aplicação, e o porquê está muito ligado à filosofia. Eu até brinco com os alunos e digo que o para quê é a pergunta do adulto e o porquê é a pergunta da criança. A criança é investigativa, o adulto é mais pragmático. Mas voltamos ao que interessa. Quer dizer, essas 7 perguntinhas são fundamentais para você imputar ao texto aquilo que se chama de argumentatividade. E eu elenquei aqui essas 6 referências que inclusive estão contidas vamos colocar assim, nos critérios de correção do Enem, extremamente acessíveis, tanto no site do INEP, quanto no site do SEI, e em diversas outras mídias e espaços, virtuais ou não, que são os fatos, que é onde eu cobro de você, eu observo no seu texto, você consegue demonstrar, equiparar, trazer uma base conceitual para uma base mais material. E eu costumo até brincar com os alunos falando, é aqui que você é cobrado se você domina ou não aquilo que se chama de atualidades. Se você tem um diálogo com esses elementos, os fatos, os dados,
obviamente, dados críveis de fontes oficiais, de preferência, espero que você não seja daqueles que inventam dados, e é uma coisa extremamente perniciosa, além de se aproximar de uma desonestidade intelectual. Exemplos recorrentes que possam ou não ter mudado, transformado ações, citações de preferência, podem ser chamadas também de discurso de autoridade. Lembre-se que citação é intertexto, é um elemento que caracteriza aquilo que se chama de intertextualidade. Não tem sido incomum por parte de alunos se valer de citações nas suas redações. E, inclusive, recentemente, no site de grande exposição e acesso, onde foram divulgadas 10 redações notas 1000 no Enem, você verá diversas redações que ali estão escritas que exploram fundamentalmente citações e dados. Apesar que no ano passado o tema do Enem ofertou, explicitou dados oficiais extremamente importantes para o processo analítico, que inclusive muitos alunos se valeram desses dados a fim de terem bom êxito na sua argumentação. E analogias. Costumo dizer que a analogia está muito próximo da comparação, em razão de que a comparação se dá no plano concreto e a analogia se dá no plano lógico, poderia chamar de abstrato, sem nenhum problema. Sendo assim, se você não tem muita habilidade na construção de um texto, não está tão preparado como deveria estar, esqueça analogias, porque analogias podem ser realmente um caminho assim não muito saudável para quem não tem muita habilidade. Costumo dizer, se você está no nível de preparação alto, use analogias. Se você não está no nível de preparação muito alto, não use analogias. Dessa forma, esses elementos, essas perguntas e os chamados elementos da argumentação são instrumentos a partir dos quais você consegue configurar e atender com plenitude aquilo que se chama da competência 4. Mas teremos outras oportunidades no propósito de dissecar mais esses pontos. Contudo, teremos também, inclusive, um pouco mais de cuidado com a competência 5, haja vista que ela tem, de uma certa maneira, travada aí alguns candidatos. Meu nome é Mário Fumano, sou professor de redação do curso SEI. Obrigado pela atenção e nos vemos numa outra oportunidade.